Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer por todos que se inscreveram para poder participar dessa série de 3 vídeos que eu vou falar um pouquinho mais sobre um atleta profissional, sobre os erros que muitos atletas cometem. Vou falar um pouquinho da minha trajetória e eu acredito que esses vídeos vão ajudar muito a você ou ao seu filho a tomar uma decisão e para ser um jogador profissional. Pode ser de futebol, pode ser de tênis, de vôlei, futebol de salão, enfim. Eu acredito que esses 3 vídeos possam ajudar muito a vocês não desistirem do seu sonho ou do sonho do seu filho. Bom, primeiramente, eu também queria falar, quem não tem a intenção de ser um atleta profissional, eu gostaria também de falar aqui que o esporte, não largue o esporte, mantenha o esporte ao longo de sua vida. Ele só vai trazer benefícios para você, primeiramente para a saúde, segundo, você vai estar só com pessoas boas envolvidas no esporte, então vai te ajudar o tempo todo a estar fazendo exercício, você não ser uma pessoa sedentária. Então eu faço esporte a minha vida inteira e então eu acredito que, tenho a certeza que você também vai se beneficiar disso, tá? Então eu vou falar agora um pouquinho da minha trajetória como atleta profissional de futebol. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Teixeira, eu tenho 42 anos e eu sou natural de Petrópolis, Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Salvador, tá? Já tenho quase mais ou menos 15 anos e durante 20 anos como atleta eu vi muita coisa acontecer no esporte. Então eu tô aqui para falar um pouquinho disso para vocês. Bom, eu com 5 para 6 anos eu entrei numa escolinha, tá, de futebol de salão, Magnólia, em Petrópolis, e eu lembro que a categoria se chamava fraldinha. Então eu lembro quando meu pai foi me buscar a primeira vez lá, ele ainda brincava comigo, vai passar a usar fraldinha para jogar futebol. Isso aí me marcou muito, ele ficou brincando comigo. Mas foi daí que eu comecei a ver que eu poderia ter um esporte na minha vida. E aos 11 anos eu já fui chamado para poder jogar num time do Rio de Janeiro, que era o Bradesco, de futebol de salão, que era um dos melhores times aí do Brasil na época. E eu já ganhava uma média de um salário mínimo para para ter ajuda de custos. Então eu já comecei ali a ter uma responsabilidade um pouco grande, porque eu saía da escola, a gente descia meio-dia e meio, ia para o Rio, como de Petrópolis é mais ou menos 60, 70 quilômetros, a gente descia, e aí um amigo meu e mais a mãe dele que nos levava, 7 horas da noite, 7h30 a gente estava em casa, e no dia seguinte a mesma coisa, então era de segunda a sexta, assim, sábado a gente folgava, e domingo, 7 horas da manhã, tinha que estar lá para a gente poder disputar o Campeonato Carioca. Então foi um ano assim muito bom e que eu adquiri muita responsabilidade nessa época, mesmo já cedo. Depois disso, eu tive a oportunidade, eu voltei para Petrópolis, eu com 14 anos tive a oportunidade de jogar no Social Ramos, também futebol de salão, mas só que os treinos eram à noite. Então meu pai e minha mãe saíam do trabalho mais ou menos 6 horas, a gente descia, umas 7h30 a gente já estava lá e começavam os treinos. Foi onde eu tive a oportunidade de jogar com o Ronaldo Fenômeno durante um ano ali, onde o seu Alírio, que era o diretor, ele era o diretor de lá. Passei um ano, joguei ali, voltei para Petrópolis, continuei jogando em clubes da cidade. E seu Alírio, que levou Ronaldo Fenômeno pro São Cristóvão, na época ele tinha me chamado também, mas só que os treinos eram à tarde em São Cristóvão. E eu tinha que fazer uma mudança muito grande na minha vida, que era sair da escola onde eu estudava, eu teria que morar na concentração, minha mãe não poderia à tarde me levar para os treinos. Então eu optei por ficar. E um belo dia eu disputei também
sul-americano de futebol de salão, onde eu fui artilheiro da competição com 7 gols, nós fomos vice-campeões, e isso eu passei também a jogar muito em Petrópolis, futebol de campo, futebol de salão. E quando o Ronaldo estourou no Cruzeiro, o seu Alírio, que era diretor lá do São Cristóvão, ele me chamou de novo, porque ele gostava muito do meu futebol. Então ele fez 2 propostas para mim: ou eu ingressaria no time de São Cristóvão, ou eu poderia assinar com o empresário FIFA, que na época esse empresário FIFA poderia vender você para outros times do mundo todo. Então eu optei, eu fui até ele, esse empresário FIFA, e assinei com ele, e no dia seguinte ele já me mandou para a União São João de Araras, lá no interior de São Paulo. Uma estrutura imensa, maravilhosa. Eu peguei e fui. Passei lá nos testes lá, só que eu cometi o primeiro grande erro da minha vida. Eu joguei minha primeira grande oportunidade fora. Eu com 30 dias simplesmente fugi de lá. Fui embora para casa. É verdade. Agora por quê? Por causa de namorada. A gente acha que quando a gente está namorando é que a menina é para casar, então acha que é tudo na vida. E aí eu já namorava já há um tempo, e aí eu ficava com aquilo na minha cabeça: eu vou estudar, prefiro fazer isso, aquilo. E ali, sinceramente, foi uma das grandes oportunidades que eu joguei fora. Cheguei em casa, meu pai falou muita coisa para mim, mas joguei fora, mas eu também não desisti. Continuei jogando nos times de Petrópolis, e um time lá de Petrópolis abriu a temporada para disputar a 3ª divisão do Campeonato Carioca. Eles me chamaram, participei dessa 3ª divisão, eu fui, se não me engano, vice-artilheiro desse campeonato, então me destaquei muito nesse ano. Eu apareci em muitos jornais lá de Petrópolis, e aí eu fui chamado para jogar no ano seguinte no Serrano Futebol Clube, onde eu também, foi uma trajetória pequena, curta, mas também muito boa. Que no primeiro ano, depois que eu participei do primeiro ano, eu tive a oportunidade de ir para a Arábia, para o Catar, jogar lá. Isso foi uma experiência muito boa na minha vida, porque quando eu cheguei lá, a gente pegou lá menos 50 e poucos graus de calor, mais, né? 50 e poucos graus de calor, e logo eu fui muito bem nos 2 primeiros treinos. Só que um alerta até importante que eu vou falar aqui para vocês: a gente tem que saber muito com quem às vezes a gente está se associando, ou então alguém está nos representando. A gente tem que conhecer muito bem, porque essa pessoa que me levou, e levou também outros jogadores também, do Serrano, do Botafogo também. Ele era uma pessoa que tinha feito muita besteira na Arábia Saudita, ele participava da Federação da Arábia Saudita, então ele foi expulso da Arábia Saudita, ele era um libanês, e ele começou a levar jogadores para lá. E chegando lá, ele foi pedir um valor dobrado além do que foi estipulado entre ele e o Serrano. E foi uma confusão danada. Eu vim descobrir isso aí só com quase 5 meses, 6 meses que eu estava lá. E porque ele queria ganhar muito dinheiro além, porque ele era muito rico, ele tinha perdido muito dinheiro. Ou seja, ele entrou no meu apartamento, que já tinham dado um apartamento para mim, pegou o número do meu cartão de crédito, que na época eu tinha um cartão de crédito, com esse número ele pagou o hotel dele. Ou seja, eu ainda fiquei no prejuízo ainda, foi uma confusão danada e acabei que voltei. Então isso é uma coisa que vocês devem ficar muito ligados com quem vocês estão se associando, para que vocês não possam ter uma decepção, até um prejuízo depois. Mas tudo bem, voltei para o Serrano, nós disputamos a 2ª divisão do Campeonato Carioca, fomos campeões, e ali teve mais uma oportunidade. Para eu ir para a Bulgária, jogar no Litex. Só que durante esse ano
Como meu pai é muito empreendedor, eu também tenho um pouco dessa veia, né? E aí eu já estava pensando lá na frente, né? Poxa, eu jogando futebol, mas eu quero de repente fazer um negócio também paralelo. E aí eu acabei que montei um campo de grama sintética, isso vão fazer 20 anos agora. E para poder, né, ter algo a mais na minha vida. Então eu consegui conciliar. E foi um ano que tava dando muito dinheiro para mim, e foi justamente a época que eu tive a oportunidade para a Bulgária. Mas só que eu queria continuar meu sonho de ser um jogador profissional, um atleta profissional que desse um grande resultado. Eu fui. Eu chegando lá na Bulgária, a gente foi para a Turquia, para a Itália, fazendo pré-temporada. Mas só que quando eu fui contratado como 5º estrangeiro, e lá só podiam jogar 3 estrangeiros por temporada. Então o que muitas vezes eles fazem? Eles contratam o jogador, então você vai se adaptando ao futebol europeu e depois te aproveita para o ano seguinte. Só que aí, eu vou falar, foi mais um erro que eu cometi muito grande. Eu simplesmente, depois de uns 3 meses que eu estava lá, eu pedi para ir embora. Porque, na verdade, o meu campo estava dando muito dinheiro lá na época, e eu acabei que deixei nas mãos dos meus pais. Os meus pais já estavam uma faixa de seus 50 e poucos anos, 60 anos. Então, acabou que eu optei por voltar. E o presidente me implorou para eu poder ficar, me emprestava para outro time para eu poder disputar aquele campeonato, e ele continuaria pagando meu salário, e para ele poder aproveitar no ano seguinte. E eu bati o pé firme e falei que não. Então isso foi o 2º grande erro na minha vida. E aí, se você chegar para mim e falar assim: poxa, Álvaro, você está arrependido dos erros que você cometeu? Olha, eu vou falar que sim, porque se eu for comparar o que eu poderia ter feito no futebol quando eu larguei o futebol e tive o restante da minha vida até hoje, tenha certeza que eu preferia estar no esporte, porque a vida fora também não é fácil. Então, tenha certeza que eu me arrependi muito. E justamente eu estou fazendo esses vídeos para vocês que sonham ser um profissional em qualquer tipo de esporte. E vou dar algumas dicas para vocês, como é que vocês podem fazer para vocês, às vezes, não cometerem os mesmos erros do que muitos. Isso aí são 2 erros que eu tive, mas eu vou te falar também de outros erros que muitos atletas cometem e não atingem a meta de ser um atleta profissional referência. Então, isso aí depois eu joguei em mais alguns clubezinhos, mas aí eu encerrei minha carreira precocemente, de 24 para 25 anos. Se a gente for parar para ver hoje, 24 para 25 anos, tem muitos jogadores começando com essa idade. Hoje tem até sub-23. Na minha época não tinha isso, era júniors e depois o profissional. Júnior até, se não me engano, de 18 a 20 anos. Então, hoje é uma carreira que está começando, seus 23, 24, 25 anos. E hoje o futebol tem gente jogando até seus 40, 41, 42, em alto nível. Lógico que nem todo mundo vai chegar, porque a idade, lógico, pesa para uns, como pesa para outros, mas vai depender muito de você, da sua alimentação, como é que você vai estar bem fisicamente. Mas pelo menos até os 35, 36 anos aí, você pode jogar em alto nível. Você vê Cristiano Ronaldo aí, está com 33 anos aí, foi eleito aí o melhor do mundo, com 33 anos. Isso há 20 anos atrás, chegando nos 30, 31, a pessoa de repente nem já arrumava clube para jogar. Bom, então o que eu falo aqui para vocês é para que não desistam do sonho de vocês. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? É difícil. Mas eu consigo chegar lá? Eu sou uma pessoa normal? Ah, mas isso é para poucos. Eu consigo chegar lá? Você consegue chegar lá. Se você
colocar um alvo, se você colocar uma meta, você também pode chegar lá. E aí eu vou te dar alguns conselhos que se você seguir isso, eu acredito que você possa também fazer parte aí do seu sonho e você fazer o que ama, fazer o que gosta. Bom, uma das coisas que você tem para você não desistir de você jogar futebol é a sua juventude. Hoje você pode estar com 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 anos. Você tem a favor a sua juventude. Quando a gente tem uma juventude, então tudo pra gente fica mais fácil. Mas você precisa, lógico, fazer alguns ajustes. Mas você já tem a juventude. E se você for pegar e comparar a sua trajetória para ser um atleta profissional, você for comparar com um advogado, um arquiteto, um engenheiro, eu vou te mostrar como você pode estar no caminho certo. Bom, se você hoje que é jovem, é adolescente, você está jogando em alguma escolinha, está em algum clube, ou você ainda não decidiu, você ainda tem tempo de decidir. Lógico, você precisa estudar, terminar seus estudos, pelo menos o 2º grau. E se você resolver fazer uma faculdade, você vai levar uns 5 anos aí fazendo uma faculdade. Só que a faculdade hoje, ela por si só, ela não vale de muito, porque hoje você precisa fazer um mestrado, você precisa fazer uma pós, né? Você precisa fazer outros cursos. Para quê? Para poder você se diferenciar da maioria deles, na verdade. Bom, isso aí leva um tempo. Então você se forma lá com 18, até você passar no vestibular, às vezes 19, 20 anos, você tem 5 anos aí, vai para os 25. Aí você põe pelo menos mais uns 5 anos estudando aí, fazendo seus cursos. Você vai estar com 30 anos para você começar a entrar no trabalho que você sonha ter. Você entrou, você vai começar a ter pelo menos uma quantidade de anos para você, lógico, começar a ganhar seu dinheiro e guardar seu dinheiro. Vamos supor que você vai ter dinheiro lá pelos seus 39, 40 anos. Você começa a comprar o carro que você gosta, você começa a fazer suas viagens, você começa a ter sua casa. Só que quando você chegar nesses 40 anos, você não tem tempo às vezes de usufruir, porque você está num ritmo de trabalho muito grande e aí você tem dinheiro, mas você não tem tempo de usufruir aquele trabalho. Então, quer dizer, você está com 40 anos, 40 e poucos anos, tem o dinheiro, mas não usufrui. Ou você vai ter que diminuir a sua carga horária, que é muito difícil de acontecer, porque as pessoas já estão acostumadas a trabalhar daquela forma, ou você vai ter que deixar de fazer mais lá para frente, quando vier a se aposentar. Bom, por que eu estou falando isso? Porque se você optar para ser um profissional do esporte, você hoje pode ter, por exemplo, a sua vida financeira resolvida antes dos 30 anos. Então, se você tiver um foco, se você tiver uma responsabilidade, independente da concorrência que existe, também que existe muita concorrência, você pode chegar lá sim. E eu vou, através desses vídeos, eu vou mostrar o porquê que vocês podem chegar lá. Então, primeiro, você não vai precisar de muito investimento financeiro, vai depender única e exclusivamente de você. Quando você vai fazer um estudo, isso aí você demanda dinheiro. Às vezes você não tem, pede alguém emprestado, ou às vezes faz um financiamento pelo governo. Então você já começa um trabalho, depois dos 30 anos, já meio que endividado. O esporte não, você depende única e exclusivamente de você, e se você se associar com pessoas que querem o seu bem, tenha certeza que essas pessoas vão te ajudar a você ser um profissional de sucesso. E quando você consegue chegar a esse ápice, primeiro que a gente não faz pelo dinheiro, a gente faz pelo amor. Quando a gente faz pelo amor,
o pessoal como fala, né? Quando você faz pelo amor, você não trabalha um só dia. Quando existe domingo, segunda, terça. Então, o dinheiro é consequência. Porque quando você começa a ter resultados, ter números, o dinheiro vai ser a consequência e você nunca vai ficar preocupado com isso. Ou seja, cada vez mais você vai querer ultrapassar seus limites para que você seja bom naquilo que você faça. Por exemplo, não importa se você está num time da 5ª divisão, da 4ª divisão, aqui ou nos Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo, ou se você está jogando uma pelada, um baba, como se fala aqui na Bahia, um baba com seus amigos. Tenha seriedade no que você está fazendo. Porque quando você tem seriedade, a gente não sabe quem é que está assistindo aquele jogo. A gente não sabe se às vezes é um olheiro de um clube importante. Então, se você jogar aquele jogo com responsabilidade, como se fosse a final de um campeonato, tenha certeza que sua oportunidade vai aparecer. Isso não tenha dúvida. Então, não se preocupe se você está jogando... mas já para eu poder me dar bem no futebol ou qualquer outra coisa, eu tenho que estar num clube grande. Não tem nada a ver. A maioria dos jogadores começaram tudo em clubes pequenos. Começaram, às vezes, eu não sei se vocês conhecem Cortez, que hoje está jogando no Grêmio, lateral esquerdo. Ele, acho que foi num time da 1ª divisão do Campeonato Carioca, acho que foi Madureira que ele começou. Dali ele já passou para o Botafogo, se eu não me engano, ou para o Vasco. Dali ele já pegou a seleção brasileira. Foi uma coisa de um ano. A vida dele mudou em um ano. Ou seja, ele fez o que deveria ser feito. Você pegar e focar naquilo que você quer. Vou fazer uma comparação também com um cantor. Quantos cantores não estão aí querendo fazer sucesso na vida? Quantos compositores estão querendo fazer sucesso? Aí vai um cantor ou um compositor, depois de tantos anos na vida, faz uma música e essa música pega que nem chiclete. Isso muda a vida tanto do compositor quanto do cantor. Da mesma forma, o jogador de futebol. O jogador de futebol, às vezes, pode fazer um jogo maravilhoso naquele dia, pode fazer um treino maravilhoso e ele pode ser chamado para jogar no outro clube. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tem muitos... Isso acontece muito. Por exemplo, o jogador, ele é reserva da equipe, sei lá, sub-20. O Júnior, que nem era falado antigamente. Ele é reserva da sub-20, reserva do reserva. Então tem o titular, tem o reserva e ele é a segunda opção ali, ou a terceira opção. Então, o que acontece às vezes? Que já aconteceu muitas vezes. Esse jogador, o titular, se machuca. A primeira opção, que seria o reserva, ele às vezes naquele dia ele passa mal ou não pode jogar, ou então está jogando, vai disputar o campeonato, está jogando, automaticamente o segundo reserva, ele passa a ser a opção, né, como primeiro reserva. Só que às vezes o profissional está precisando de um jogador lá do ataque, por exemplo, que ele joga. E aí, como esse jogador, o reserva, ele tá como titular, eles buscam esse segundo reserva para poder, pelo menos, complementar aquele jogo do final de semana na equipe. E aí vai esse segundo reserva, faz uma partida maravilhosa e dali ele é chamado para poder jogar no profissional. Então, gente, o pessoal fala, o futebol é uma caixinha de surpresas. As coisas podem acontecer do nada. Sim, pode demorar também, mas se demorar vai depender muito do que você estiver fazendo. Então, não desista do sonho de vocês, não deixa que outras pessoas façam com que você perca a vontade de ser um atleta profissional.
Se você realmente quer, se você realmente deseja ser um atleta profissional, corra atrás dos seus sonhos, que você consegue, tenha certeza, as oportunidades vão aparecer sim. E eu vou ajudar vocês com esses vídeos a aproveitar essas oportunidades para que vocês não venham às vezes cometer os mesmos erros que muitos jogadores, que muitos atletas cometem e acabam desistindo de seus sonhos. Bom, mas eu queria pedir para vocês que deixem perguntas aqui para mim e vou fazer o máximo para responder todas as perguntas, tá? Podem perguntar aqui embaixo aqui, que eu vou fazer o máximo para responder a todos vocês, tá? No próximo vídeo eu vou falar justamente dos erros que muitos atletas cometem, tá certo? Eu vou falar o porquê que muitos desistem do seu sonho precocemente e eles acabam depois se arrependendo demais, se arrependendo amargamente. Vou falar também um pouco das diferenças dos atletas profissionais de alto nível e daqueles atletas que são medianos. Por que uns chegam lá em alto nível e outros se mantêm naqueles, são profissionais, mas ficam rodando às vezes o país, o mundo inteiro e não conseguem atingir um clube de expressão, não conseguem atingir um patamar melhor. Vou falar por que isso acontece e que diferença é essa. Por que muitos se destacam num clube ou em qualquer local que esteja, qualquer, por exemplo, time, por que muitos se destacam e outros não? Gente, hoje o mundo do futebol está mudado. Se vocês forem ver, tem mais de 50 câmeras para poder hoje filmar um jogo de futebol. Hoje, em vez de ser um árbitro, tem os bandeirinhas, agora tem os dois de fundo e agora tem o VAR, que as coisas, o profissional tá muito envolvido com o esporte. Então o esporte se voltou para uma área muito lucrativa, onde muitos empresários estão investindo no esporte, porque, lógico, isso dá resultado para eles também. E hoje os profissionais trabalham muito com números. Então, por exemplo, se você vai fazer uma partida hoje, eles já sabem o batimento que você teve cardíaco, onde você correu mais partes do campo, quantos passos você deu errado, quantos passos você deu certo. Então hoje você é número. Então quando um time for te contratar, ele vai ver qual a quantidade de passos que ele dá certo, se você chega cedo, se você você corre mais, você tem um tático melhor. Então é isso aí que vai fazer a diferença. Mas eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Não deixem de perguntar, que eu vou tentar responder a todos, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.